Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 51 – Graduação. Em breve, o amanhecer chegaria. Ninguém estava falando. Ninguém sequer se mexia. Mesmo quando respiravam, faziam o seu melhor para abafá-lo. No entanto, havia aquele idiota do Hanta, cobrindo a boca com as mãos, balançando o corpo para frente e para trás. Será um espirro, talvez. Haruhiro pensou. Ele está prestes a espirrar e está tentando segurar. Você está brincando comigo. O que diabos ele está fazendo? Ah, droga. Não é bom. Ele vai explodir. Ele vai mesmo. Não. Parece que ele conseguiu segurar. Haruhiro soltou um suspiro de alívio. Graças a Deus. Naquele momento, deve ter voltado. Achei. Algumas dezenas de olhares foram direcionados a Hanta por sua incapacidade de segurar um espirro. No entanto, Hanta, ao olhar para os outros soldados voluntários ao seu redor, fez um gesto que foi menos um pedido de desculpas e mais um relaxem. Ele não se sentia culpado nem um pouco. O que é de errado com ele? Haruhiro colocou a cabeça para fora de trás de uma pilha de madeira velha, olhando para os acampamentos aqui e ali. Os acampamentos geralmente tinham uma torre e duas, às vezes 3 tendas. Em algumas torres havia um orc, mas nem sempre. Não parecia haver qualquer movimento. O som desse espirro não deve ter chegado até eles. Eles estavam seguros. O sol ainda não havia surgido, mas já estava bastante brilhante. A força da tempestade verde liderada por Britney, ou Brishan, estava a leste de Deadea de Watchangkeep. Eles estavam se escondendo no que parecia ser os restos de um acampamento, pelo menos julgando pela madeira, tecido e pedras espalhados por ali. Os acampamentos de orcs eram atacados por soldados voluntários, destruídos e depois reconstruídos. Era algo que havia acontecido repetidas vezes, então havia muitos lugares como esse para se esconder. Mesmo assim, Haruhiro estava fora de si de preocupação de que os orcs pudessem encontrá-los a qualquer momento. Ele também estava se sentindo inquieto e impaciente. Ter que esperar assim era difícil. Ele desejava que isso começasse logo. Ele se sentiria melhor dessa maneira. Ele podia ver o castelo ao longe, as 3 torres se erguendo dele ominosamente, como chifres. As paredes eram feitas de pedra, com alguma substância preta tendo sido usada para preencher as lacunas. Tinta vermelha havia sido usada para escrever letras ou para desenhar símbolos de algum tipo nela. As torres estavam cobertas de metal e madeira irregular, mas isso não parecia ser decorativo. Eles podem ter tentado torná-lo uma defesa mais efetiva dessa maneira. As paredes leste e oeste tinham 4 metros de altura, certo? Haruhiro pensou. Isso não é muito alto, mas não conseguiremos escalá-los se estiverem assim. Sim, parece que as escadas serão necessárias afinal. As torres do acampamento eram decoradas com crânios de animais, bem como cabeças decepadas secas em lanças que ainda não tinham apodrecido para se tornarem crânios. Parece que há crânios e cabeças humanas na mistura também. É daí que vem o nome de Dead, hein? Não quero acabar assim, ele pensou de repente. Não vou, certo? Haruhiro verificou como a escada que estava carregando se sentia. Foi bastante pesada para carregar. Não tanto pelo peso, mas pelo tamanho. O escudo que ele estava carregando para bloquear flechas estava amarrado às suas costas com uma corda. Também estava atrapalhando. Então, Brishan se levantou. Brishan olhava para o seu relógio de bolso dourado. Ele assentiu. Ele levantou uma mão. Finalmente chegou a hora. Haruhiro esperou com a respiração suspensa. Brishan baixou a mão. Começou o ataque. Ao mesmo tempo, eles ouviram o som de comemoração. Da força principal, talvez. Ou foi da League Force. Avancem. Destruam os acampamentos. Brishan gritou. Assim que Brishan deu a ordem,
Soldados voluntários emergiram da montanha de sucata um após o outro, atacando rapidamente os acampamentos dos orcs. Vamos! Nós também precisamos ir! Haruhiro gritou, sua voz aguda. Ele levantou a escada, avançando junto com a retaguarda da Gristorm Force. Olus, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Proteção. Merry lançou um feitiço. Um hexagrama brilhante apareceu em seu pulso esquerdo, fazendo com que seu corpo se sentisse mais leve. E os outros? Eles também os tinham. Haruhiro estava tentando correr, mas ele era lento. Ele culpou a escada. Cara, era difícil correr com isso. Ah! Sabe, talvez eu esteja me sentindo bastante tenso. Por um momento, ele esqueceu o que estava fazendo. Shoko está bem. Onde ela está? Não tenho tempo para me preocupar com isso, hein? Ainda assim, todo mundo era incrível. Os orcs estavam caindo como moscas. Era magia de Arve. As tendas estavam pegando fogo. Havia até soldados voluntários derrubando as torres. Os acampamentos estavam sendo capturados diante de seus olhos. Até onde os caras da frente haviam chegado? Ele não podia vê-los, então ele realmente não sabia. Embora duvidasse que eles pudessem ter chegado ao muro ainda. Talvez devessem se apressar um pouco mais. Embora não possamos fazer o que não podemos fazer. Estão subindo sinais de fumaça. Ele ouviu Merry gritar. Quando se virou para olhar, Merry estava apontando para a fortaleza. Havia finas trilhas de fumaça cinza espessa subindo das 3 torres. Um chamado por reforços. No entanto, a fortaleza de ferro Riverside também deveria estar sob ataque agora. Os reforços não viriam. Lá no fundo, a fumaça subindo também. Disse Yumi. Era verdade. Também havia algumas trilhas de fumaça a oeste. O que isso poderia significar? Era uma daquelas coisas. Um relé. Poderia haver lugares além do posto de observação de Deadead para levantar sinais de fumaça. Era cerca de 40 quilômetros daqui até Riverside, então eles podem não conseguir vê-los de lá de outra forma. Mas, espere, as trilhas de fumaça não pareciam estar subindo 2 ao mesmo tempo. Era isso. Ele entendeu. Não era apenas Deadead. Riverside também levantou um sinal quando foram atacados. Isso tinha que ser isso, ambos os lados estavam tentando se comunicar com o outro que estavam sob ataque. Ainda assim, se esse fosse o caso, isso significaria que os orcs em Deadead agora sabiam que não podiam contar com reforços de Riverside. Se eles achassem que os reforços estavam chegando, os orcs teriam tentado manter suas perdas ao mínimo e esperar até que chegassem. Se não, o que eles fariam? Eles não resistiriam desesperadamente, loucos de medo da morte. Bem, os superiores não tinham dúvida pensado em tudo isso. Não era nada com que as pessoas comuns se preocupassem. Haruhiro e os outros só precisavam fazer seus próprios trabalhos corretamente. Em outras palavras, dever da escada. Uma vez que seus aliados esmagaram os acampamentos, eles tinham que colocar as escadas nas paredes. Parecia que os acampamentos ao redor deles já haviam sido destruídos. A festa de Shoko estava atrás deles. Eles estavam indo mais devagar do que Haruhiro. Podemos ir agora, ele pensou. Ele foi rapidamente provado errado. Não seria tão fácil. E, espere. Quem deixou esses caras passarem? São orcs. 2 deles. Vindo em nossa direção. Bem, não exatamente em nossa direção. Eles estavam indo na direção do grupo de Shoko. Orcs! Ele gritou. 2, chegando. Quando Haruhiro levantou a voz para alertá-los, o grupo de Shoko parou. Espera, o quê? Por que vocês estão parando? Parecia que eles mesmos não sabiam. Ah! Oh, merda! Uau, a escada! Não era bom. Isso é bastante ruim. Eles estão sem esperança. O grupo de Shoko estava confuso e em pânico. Não havia como eles correrem ou lutarem adequadamente assim. Não podemos nos dar ao luxo de perder metade das escadas.
Haruhiro chamou. Temos que ajudá-los. Vamos lidar com os orcs nós mesmos. Vamos largar nossas escadas e escudos por enquanto. Sim. Moguzo gritou, deixando sua escada cair no chão e tirando o escudo das costas. Claro! Hanta sempre foi rápido em momentos como esse. Finalmente chegou a hora de me formar. Vou perder minha virgindade. Chihiro pegou o escudo que Yumi havia descartado e juntou com o seu. Meri colocou a escada no chão aos seus pés, acenando para Haruhiro. Poupe sua magia por enquanto. Haruhiro gritou enquanto corria para a frente. Primeiro, ele precisava sentir a força dos orcs. Eles poderiam ter uma luta longa pela frente, possivelmente, afinal. Deslizando entre o grupo confuso de Shoko, Moguzo atacou o orc A e Hanta avançou em direção ao orc B para equipamento. Os orcs tinham uma espécie de armadura em escamas, um capacete que cobria tudo, exceto seus rostos e algumas espadas pesadas. O cabelo saía de seus capacetes. Amarelo para o orc A, vermelho para o orc B. Sua pele era verde. Haruhiro sinalizou para Yumi com os olhos e tentaram flanquear ou ir atrás de orc B. Cara, os orcs são realmente grandes. A altura deles não era muito impressionante. Eles eram mais altos do que Haruhiro, mas ainda mais baixos do que Moguzo. Ainda assim, eles eram muito mais grossos e largos. Para usar um pouco de hipérbole, pareciam 2 vezes maiores do que um humano. Considerando todo o corpo deles, era um tamanho completo maior do que Moguzo. Eles disseram que os orcs eram a maior facção na fronteira de Gringar, e Haruhiro podia acreditar nisso. Eles pareciam durões, e não era tudo a exibição, eles eram realmente fortes. Era difícil dizer que Moguzo estava vencendo também. Ele estava levando muitos ataques de corte, mas de alguma forma conseguia bloqueá-los com sua armadura. Embora isso ainda fosse uma defesa contra eles, de certa forma poderia ser considerada uma luta equilibrada. Pelas aparências, o orc A tinha uma ligeira vantagem. Força muscular, era a maneira como eram construídos. Os orcs tinham músculos mais fortes do que os humanos. O músculo não afetava apenas a força do braço, afetava também a força da perna. Quanto mais músculo eles tinham, mesmo que os tornasse mais pesados, mais rápido podiam correr e mais alto podiam saltar. Ser grande não necessariamente significava ser lento. Até a agilidade era afetada pelos músculos, afinal. Os orcs tinham narizes amassados, bocas grandes e presas semelhantes a javalis. Do ponto de vista humanos de Haruhiro, eles não eram bonitos. Embora, por mais horríveis que fossem, não pareciam especialmente não inteligentes. A partir da montagem das torres e dos projetos das tendas, era mais do que evidente que eram inteligentes. Haruhiro achava que exibir crânios e cabeças cortadas nas torres era bárbaro, mas os humanos e os orcs estavam em conflito. Se os orcs estivessem fazendo isso para intimidar os humanos, não era como se ele não pudesse entender o porquê. Os orcs eram superiores aos humanos fisicamente, e era difícil dizer qual lado era mais inteligente. Nesse caso, quando se tratava de potencial de combate simples, os orcs não eram mais fortes do que os humanos. Não fique intimidado. Meri gritou. Uma vez que você se acostumar, você pode lutar contra eles. Ela está certa, ele pensou. Pelo menos temos que pensar assim. Se perdermos em espírito, até lutas que deveríamos ser capazes de vencer se tornarão impossíveis. Meri está certa? Ele gritou. Ainda não estamos acostumados com o movimento dos orcs, é só isso. Moguzo, você consegue. Não há como você não conseguir. Moguzo foi para o ataque. Ou melhor, ele usou uma habilidade. Uma habilidade de combate com armadura pesada, guarda de aço. Moguzo usou deliberadamente sua armadura para empurrar a espada do orc A para trás. Então, enquanto o orc A estava desequilibrado, ele bateu nele com D-Chopper. Mesmo quando o orc se defendia, ele o batia. Vendo o orc A fraquejando, o movimento do orc B ficou mais cauteloso. Os olhos de Haruhiro encontraram os de Hanta.
Você não precisa me dizer. Hanta gritou. Mesmo quando Orquibe se aproximou, Hanta não fugiu com Isaust. Orquibe tinha se aproximado menos intensamente do que antes. Ali. Era o Reject. Hanta empurrou Orquibe para trás, imediatamente entrando depois dele. Raiva. Eu também achei que era um bom ataque. Orquibe se contorceu e evitou o golpe. Mas ele só conseguiu esquivar-se por pouco. Foi perto. Hanta quase o pegou. Eu sei. Sou imbatível. Hanta gritou. Desde quando? Haruhiro gritou. Suas costas. Orquibe tinha as costas voltadas para Haruhiro. Ele não conseguia ver aquela linha. Ele foi para um speeder, mas o Orc o notou no último momento e evitou. Mas Haruhiro não estava sozinho. Ali. Yumi atacou com uma combinação de brusque areia e diagonal cross. Orquibe afastou a machete de Yumi com um forte clang e tentou fazer uma contra-ataque. Anya! Yumi rolou como um rato de esgoto. Orquibe tentou ir atrás dela imediatamente, mas, novamente, Yumi não estava sozinha. Ei! Hanta balançou sua espada longa selvagemente. Ele estava praticamente se jogando em Orquibe enquanto isso, Yumi voltou para uma postura de luta. Haruhiro estava procurando uma maneira de ficar atrás do Orc também. Orquibe tinha cada vez menos espaço para trabalhar. Ele definitivamente estava se sentindo pressionado. Eles só precisavam de mais um empurrão. Esse empurrão veio. Obrigado! Moguzo acertou um tank slash no ombro do Orc. A Orc não caiu, mas estava instável. Ele não conseguia empunhar sua espada adequadamente. Era apenas uma questão de tempo. Orquibe estava confuso e entrando em pânico. Haruhiro estava bem atrás do Orquibe, então não conseguia ver sua expressão. Mesmo assim, era facilmente aparente o quão nervoso ele estava. Backstab. Fechar silenciosamente a distância, Haruhiro deslizou a adaga suavemente. Considerando que ele não conseguia ver a linha, a lâmina da adaga perfurou facilmente a armadura de escama do Orquibe e atingiu a carne. Isso não foi um golpe fatal, pensou consigo mesmo. Mesmo assim, foi bom o suficiente. Quando Haruhiro saltou para trás, Yumi atingiu o Orquibe 2, 3 vezes com seu machete. O machete era mais curto que uma espada longa, mas ainda tinha um bom peso. Não conseguiu cortar, mas a força contundente deve ter causado uma quantidade decente de dano. Orquibe cambaleou. Ódio. Quando Hanta saltou de fora do alcance do Orquibe, o Orc não conseguiu evitar. No ombro. A espada longa de Hanta atingiu, mas deslizou pela armadura do Orquibe com um rangido. Foi intencional. Hanta não abriu a resistente armadura de escama. Em vez disso, mirou no rosto com um movimento rápido do pulso. Mesmo assim, esse resultado deve ter sido pura sorte. Não posso acreditar que ele tenha feito isso intencionalmente. A espada longa de Hanta cortou a correia do queixo que segurava o capacete na cabeça do Orquibe e ficou presa no capacete. O capacete saiu. Tada! Hanta estava usando um bacinete enegrecido. Ele tinha a viseira baixada, então seu rosto estava escondido, mas provavelmente estava mostrando a língua agora. Hanta usou sua espada longa não tanto para cortar o Orquibe, mas para espancá-lo. Ele o espancou loucamente. Orquibe não conseguiu ficar em pé por muito tempo. Mesmo quando caiu, Hanta não mostrou misericórdia. Ele nem tentou parar. Shoko e seu grupo pareciam horrorizados. Mesmo assim, Haruhiro não criticou Hanta. Não havia sido agradável de assistir, mas Hanta não estava errado no que fez. Mesmo que fosse cruel, ele estava certo em eliminar o inimigo. E criaturas vivas podiam ser tão tenazes. Embora morressem tão facilmente quando seu tempo chegava, às vezes lançavam um contra-ataque feroz mesmo depois de receberem um golpe mortal. Hanta levantou sua espada em direção ao céu. Consegui minha vice. Finalmente, me formei de virgem. Parabéns para mim. Haruhiro pensou, sim, ele está certo, não está? E sem nenhuma fatalidade,
Meri e Shihoro nem precisaram usar magia. E aí? Yumi gritou, pulando no ar. Yumi, todo mundo, somos incríveis, não somos? Hanta soltou uma risada irritante. Seus peitos são tão pequenos que nem balançam quando você pula, né? Ai! Você não precisava me socar. Você disse algo que merecia um soco, disse Yumi para ele. Moguzo bombeou o braço com um ia. E assentiu com a cabeça para si mesmo. Shihoro tinha um sorriso hesitante, mas ainda aparentemente feliz em seu rosto. Meri parecia aliviada. Não era que Haruhiro não sentisse algo crescendo dentro dele também. Ele sentia. Começou em suas pontas dos dedos, fazendo cócegas no coração de Haruhiro e o virando de cabeça para baixo, depois subindo para sua cabeça e o intoxicando. Sinceramente, por um tempo, ele se banhou nisso. Ponto. Incrível, murmurou o senhor Pleasant da festa de Shoko. Esses são os nossos senpais para você, disse o homem risonho. As palavras poderiam ter sido lidas como sarcásticas, mas parecia que esse não era seu intento. Vê, vocês nos salvaram. O senhor padre estava sentado no chão. Parecia que ele estava bem assustado. Uau! ASRA. Cabelo curto disse, parecendo um pouco fora de si. Shoko estava olhando para Haruhiro. Como o senhor? Cabelo curto, ela estava atordoada. Sua boca estava ligeiramente aberta. Não era um sentimento ruim. Então, o senhor Alto estragou tudo. Bem, há pessoas matando orcs por toda parte, não é? Hanta apontou sua espada longa e encharcada de sangue de orc para o senhor Alto. Escute, amigo. Não vai estragar o entusiasmo de um cara quando ele está se sentindo orgulhoso de si mesmo. Quem você pensa que é? O velho estraga a festa. Não sou tão velho assim, disse o homem. E quem é suposto ser? Quem é o velho estraga a festa? Como se eu soubesse. Hanta explodiu. Você é quem disse isso. Cala a boca. Só porque você é um pouco alto não significa. Hanta. Chega. Haruhiro latiu. O senhor Alto também havia irritado Haruhiro, mas não era hora de ficarem cheios de si mesmos. Haruhiro correu de volta para onde haviam deixado as escadas e seus escudos. Temos que ir. Somos a equipe das escadas. Ele gritou. Rapidamente prendendo o escudo às costas, ele pegou a escada mais uma vez. Já havia um número significativo de voluntários se aproximando do muro. Haruhiro e o grupo correram. Eles correram. A equipe de Shoko os seguia. Os acampamentos pelos quais passaram estavam todos desabitados. Tudo que viam eram corpos de orcs. Ele pensou ter ouvido Yumi dizer ai. Mas não era isso. Ela tinha realmente dito flechas. Os orcs formaram uma linha no muro, arcos e flechas prontos. Não, não só prontos. Eles estavam atirando. Oh, merda! Haruhiro gritou. Escudos. Há flechas. Todo mundo, levante seus escudos. As flechas caíam. Haruhiro usou seu escudo como um guarda-chuva. Era difícil carregar a escada segurando um escudo, mas ele não tinha escolha. Embora não houvesse muitas flechas, às vezes uma vinha em sua direção. Se fossem atingidos, poderiam morrer. Escadas. Rápido. Os soldados voluntários perto do muro gritavam. Tudo bem. Hanta gritou, mas Haruhiro o deteve antes que ele pudesse avançar. Temos que montá-las primeiro. Haruhiro gritou. Oh! Certo. Meri, Yumi, Shihoro, usem os escudos. Haruhiro chamou. Ele fez com que os três se alinhassem com seus escudos um ao lado do outro e montou as escadas atrás deles. Ele teve que encaixar as escadas juntas e martelar os pregos. Suas mãos estavam tremendo. Uma flecha perfurou um dos escudos, e Shihoro soltou um pequeno grito. Haruhiro não conseguiu encontrar forças para fazê-lo. Me dê isso. Moguzo arrancou o martelo de Haruhiro, martelando os pregos um após o outro. Ele tentou empurrar e puxar a escada.
Está pronto, acho. Ok, vamos lá. Haruhiro chamou. As escadas completas tinham mais de 4 metros de comprimento. Não podiam ser carregadas por uma pessoa. Haruhiro e Hanta formaram uma equipe, pegando uma das escadas, enquanto Moguzo e Yumi formaram outra equipe e pegaram a outra. Os orcs estavam desesperados. À medida que se aproximavam do muro, o número de flechas aumentava. A intensidade continuava a crescer. As flechas perfuravam seus escudos. Ei, esperem, não estamos sendo alvo aqui. Pensou Haruhiro. Oh, droga, 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 droga. Gritou. Uou! Isso é assustador. Gritou Hanta. Nagi. Grunhiu Moguzo. Eike. Gritou Yumi. Todos, façam o seu melhor. Chamou Chihiro. Está tudo bem. Temos escudos. Gritou Meiri. Não pare, pensou Haruhiro. Não podemos parar. Se pararmos de caminhar por um segundo sequer, provavelmente não conseguiremos mais avançar. Todos juntos. Temos que fazer isso tudo de uma vez. Enquanto gritavam algo em voz alta, avançaram, sentindo como se pudessem tropeçar a qualquer momento, e então ergueram a escada na parede espinhosa. Os soldados voluntários rugiram como um só. O ar tremia e tremia. Era como um grito de vitória. O frenesi era ainda mais intenso do que quando ele matou o orc. Como é que é? Como é que é? Eu consegui. Eu realmente consegui. Olha. Olha para isso. É isso que eles chamam de frenesi de endorfinas. Mova-se. Renji empurrou o Haruhiro para o lado. Ele estava tentando subir a escada. Ele não tinha um escudo. Mesmo que houvesse orcs com arcos bem acima. Ele não tem medo. Pensou Haruhiro. Isso requer muita coragem. Espere, Renji. Ouviram Brishan gritar. Não há necessidade de ter tanta pressa. Novamente, o ar tremia e tremia. Não veio daqui desta vez, pensou Haruhiro. De onde veio? Foi a força lá e ligue-lhe no muro oeste. Ou foi, de qualquer maneira, aquelas não eram vozes humanas. Eram provavelmente orcs. O rugido raivoso. Aquela massa de som fez os céus e a terra tremerem. Poderia ter sido do portão principal. Haruhiro gritou.